Oi, som. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Glória a Deus. Irmãos, eu quero mais uma vez agradecer de coração a oportunidade de estar com vocês aqui nesses dias. Eu fiquei muito feliz de ter sido convidado, de poder vir aqui a Jereissati, adorar junto com os irmãos, cantar com os irmãos. Agradeço demais ao pastor Clesiano a honra de poder ceder o seu púlpito que é levado com tanto zelo e tanta responsabilidade. Aos irmãos do Ministério de Música, Felipe, Alan, que eu tive um pouco mais de contato, ganhei até blusa. Então, que alegria, né? Minha esposa estava aqui ontem com nossos 3 filhos, mas hoje houve uma atividade na Filadélfia e ela precisou ficar por lá e eu vim aqui cumprir a minha missão mais uma vez. Amém? Me foi colocado o tema do louvor como uma resposta diante da grandeza de Deus, da pessoa de Deus, de quem Ele é. E eu pensei em dividir esses temas em 2 subtemas que seriam mais práticos, obviamente tendo esse tema maior como pano de fundo. Então ontem nós pensamos um pouco à luz do texto de Hebreus capítulo 12, versos 28 e 29, sobre a beleza do culto público. Significa cultuar a Deus, não sob os termos do que a gente acha, mas sob os termos, sob os parâmetros das Escrituras. Há um modo agradável de agradar a Deus, de cultuar a Deus. Nós vimos que o culto é inicialmente um receber de Deus, receber graça da parte de Deus, por meio de Jesus Cristo, com auxílio do Espírito Santo. O culto também é uma resposta em gratidão a Deus, por quem Ele é, pela sua grandeza, pelos seus atos gloriosos, pela sua obra. Nós vimos que há um objeto central no culto, e nem de longe é eu ou você. Este objeto central, a pessoa a ser adorada, não é outro senão o Senhor do culto, o Senhor da igreja, o nosso Deus. E por último, nós vimos que há uma maneira agradável de se cultuar. Segundo o texto de Hebreus, o autor pontua que deve ser feito com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. A gente refletiu um pouco sobre o culto ontem. E hoje nós queremos abordar um outro elemento que está dentro do culto, que é muito importante que a gente tenha também uma compreensão bíblica dele. Eu quero pensar com os irmãos nos próximos minutos sobre a beleza do canto congregacional, do canto da comunidade, do canto público, como você queira chamar. Para isso, nós vamos visitar o texto de Efésios. Abra comigo, capítulo 5, versos 18 até o verso 20, um texto bem conhecido. Efésios capítulo 5, versos 18 até o verso 20. Amém? Se você tiver sem as escrituras, se aproxime aí de alguém que está com ela. E permaneça com a Bíblia aberta, porque a gente vai voltar ao texto várias vezes durante a exposição. Nós somos escravos do texto, não é? Diz assim, Efésios capítulo 5, 18 a 20, diz assim a palavra do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando graças por tudo a nosso Deus e Pai,
em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça. Pai, assim como oramos ontem, nós rogamos mais uma vez pela iluminação do Teu Espírito diante da verdade. Essa é a Tua palavra, essa é a Tua igreja, esse é o Seu povo diante dela, diante do Senhor. Que o Senhor venha poderosamente, que Teu Espírito ilumine os nossos olhos, ilumine o nosso coração, leve cativo o nosso pensamento, a nossa inteligência, vem nos humilhar, nos consolar, nos corrigir, através da exposição do texto bíblico. Que a Tua palavra nos fale, nós queremos ouvir a voz do Senhor. Nenhuma outra voz, senão a voz do Senhor falando ao Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nem de longe, eu estou entre aqueles que acreditam que há algum tipo de vida em outro planeta ou em outra galáxia. Nem de longe. Mas eu queria convidá-lo a fazer aqui um exercício de imaginação, a título de introdução. Imagine, amados irmãos de Gereissati 1, que habitantes de outro planeta, de outra galáxia, vêm à Terra numa expedição, num primeiro contato. Nunca tiveram contato com esse planeta azul. E eles vêm à Terra a fim de conhecer este mundo, este planeta e os seus habitantes. Eles estão percorrendo esse planeta azul. Eles observam muitas coisas novas. E dentre as muitas coisas que eles observam, eles percebem uma que é interessante, singular. Uma parte dos seres humanos, não todos, uma parte dos seres humanos, nos mais diferentes fusos horários e cantos do globo, a cada 7 dias, se reúnem num lugar e a uma voz eles cantam. Eles abrem as suas bocas e juntos eles cantam. E gostam disso. Gostam de cantar juntos. E se eles forem sérios, esses viajantes do espaço, nos seus estudos, eles constatarão que apenas um grupo específico faz isso. Os cristãos. Eles se reúnem, eles cantam juntos. Algo, meus irmãos, que torna o cristianismo distinto de qualquer outra manifestação religiosa, é que o cristianismo é uma fé que canta. O cristianismo é uma fé que canta. Você vai até achar nas outras religiões alguma manifestação, algum tipo de manifestação musical, ou uso de instrumentos. Você vai lá nos hindus, eles estão tocando aqueles instrumentos, naqueles transes. Mas a única religião onde os seus adeptos reúnem-se para cantar juntos é a religião cristã. É a religião cristã. Cristãos se reúnem no culto, ouvem a palavra, celebram as ordenanças bíblicas, a saber, o batismo e a ceia do Senhor, e cantam congregacionalmente. Eles cantam. Mas quando a gente olha para o quadro ao nosso redor, pelo menos no Brasil, nossa realidade, o quadro é desolador. Esse elemento de culto, canto, presente nas Escrituras, na história da igreja, como a gente vai ver, é tomado por muita confusão. Você há de concordar comigo. Muita confusão. E nós precisamos, eu até acho que tem havido uma ressurgência bíblica da necessidade de nós compreendermos isso biblicamente. Nós precisamos resgatar o uso do canto congregacional como um elemento de culto que promove a glória de Deus
e não apenas isso, edifica a igreja. Boa parte dessa confusão, é claro, advém de uma eclesiologia, de uma doutrina da igreja muito ruim. Se não há uma boa compreensão do que significa a igreja, os elementos que usamos na reunião da igreja acabam sendo prejudicados. Portanto, hoje o meu desejo com vocês aqui é, à luz desse texto tão bonito de Efésios, provar porque o canto congregacional, ele é belo, necessário, significativo e uma marca indistinta de uma igreja saudável. O Mark Dever, lá na sua série de marcas de uma igreja saudável, elencou 9 marcas. E eu, na minha insignificância, imagino que o canto seja essa 10ª marca. O canto congregacional é a 10ª marca de uma igreja que tem saúde espiritual. Uma igreja saudável é uma comunidade que canta. Mas o que é que eu estou querendo dizer com isso? A gente vai ver à luz do texto de Efésios. Para atingir esse fim, a gente vai seguir a exposição, você que gosta de anotar, da seguinte forma. Um preâmbulo, está lá no verso 18, uma introdução, e depois 3 partes, que estão dos versos 19 a 20. Primeiro, a beleza de cantar congregacionalmente a Deus, é a parte B do verso 19, e aqui eu tomei uma licença homilética de inverter um pouquinho a sequência do texto para ser mais didático. Depois, a beleza de cantar congregacionalmente uns aos outros, é a parte A do versículo 19. E por fim, a beleza de cantar congregacionalmente com gratidão, é o versículo 20. Amém? Podemos prosseguir? Vamos então ao nosso preâmbulo. Versículo 18. Diz assim o apóstolo Paulo: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Na nossa exposição de hoje à noite, esse verso 18 vai ser o nosso preâmbulo, a nossa introdução. O que Paulo diz nos versos 19 e 20, ele ganha cor à luz do verso 18. É por isso que é tão importante sempre considerarmos o contexto do que está sendo dito pelo autor que escreveu o texto bíblico inspiradamente. A carta de Paulo aos Efésios, irmãos, é um dos escritos mais importantes de Paulo. Curiosidade, era a carta predileta de João Calvino, e chamada por alguns como a coroa dos escritos de Paulo. É um resumo muito bem elaborado das boas novas do cristianismo e das suas implicações. Paulo faz isso. Ele nunca apresenta a doutrina destituída da aplicação da doutrina na vida e na igreja, não é? Efésios tem como cerne da sua mensagem o que Deus fez por meio da obra redentiva de Jesus Cristo, da obra histórica de Jesus, e continua fazendo hoje por meio do seu Espírito, a fim de edificar uma nova sociedade no meio da velha. Portanto, uma das linhas condutoras de Efésios, um dos trilhos em Efésios, é um contraste entre o povo de Deus e o mundo. Paulo está definindo claramente um modo de ser, um modo de viver cristão, em contraste com um modo de ser e um modo de viver do ímpio, do homem do mundo. Esse contraste está presente em Efésios. Leia e você vai constatar isso. E veja como isso, irmãos, faz sentido quando a gente lê o verso 18. Veja como isso faz sentido quando nós lemos o verso 18. O que Paulo está dizendo? Em vez de expressões de dissoluções em embriaguez, que identificam o homem do mundo,
a velha natureza, a velha sociedade, o coração escravo e corrompido pelo pecado. Em vez disso, deve haver um extravasamento do Espírito Santo na forma de cântico e louvor. É isso que ele vai desenvolver nos versos seguintes. Esse extravasamento que já não identifica mais o homem do mundo, mas o salvo, o redimido, aquele que foi esmagado pela verdade, o convertido. Nas palavras de Agostinho, não o cidadão da cidade dos homens, mas o cidadão da cidade de Deus. O membro da igreja de Jesus Cristo. Vocês percebem esse contraste? Calvino, comentando o verso 18, aponta para o contraste entre a alegria falsa e passageira que a embriaguez proporciona e a alegria eterna e duradoura que nós temos em Jesus. Assim, na mente de Paulo, na mente do apóstolo, autor do texto inspirado, a obra regeneradora e santificadora à luz do texto de Efésios, louvor, leva aquele pecador salvo pela graça a expressar publicamente o novo nascimento e a condição de salvo. Por meio de quê, gente? Por meio do canto. Por meio do canto. Parafraseando aqui Paulo, a obra do Espírito nos faz cantar de forma agradável a Deus. Nos faz cantar. O canto congregacional, pujante, presente, belo, é uma marca distintiva de uma igreja saudável, porque evidencia que o Espírito está trabalhando. Que nós estamos cheios. E uma vez cheios, não nos resta outra coisa senão proclamar publicamente essas verdades. O Espírito está trabalhando no indivíduo e na comunidade dos crentes. Após esse preâmbulo, essa introdução, o texto apresenta, se você observar aí, 3 particípios presentes. A gente está com um professor de português aqui. 3 particípios presentes. Falando, cantando e dando graças. Falando, cantando e dando graças. E eu repito aqui com o fim de deixar a exposição mais didática, lancei mão aqui de uma licença homilética e eu vou falar da parte B do versículo 19 primeiro e depois da parte A. Primeiro ponto, depois desse preâmbulo, é a parte B do versículo 19. A beleza de cantar congregacionalmente a Deus. Diz o texto, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Cantando e louvando com o coração ao Senhor. O primeiro ponto é que o canto congregacional, ele é belo e poderoso à medida que é dirigido a Deus. Nós vimos ontem que Deus é o objeto central do culto. Não é homem algum, não é elemento algum, senão o próprio Deus. Tudo deve fazer com que os olhos se voltem para a beleza do Senhor e para as suas obras. Ele é o objeto central, diz o texto, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Ao Senhor. Ele é o centro das atenções. Ele é o centro. Tudo no culto deve apontar para Deus, inclusive o conteúdo do que cantamos. E não é brincadeira nesse evangelicalismo brasileiro, a quantidade de canções que deixam Deus do lado de fora, que concentram os olhos em muitas coisas, menos na beleza
de quem Ele é e do que Ele faz. Esse chamado, irmãos, ele envolve 3 aspectos. Esse chamado de cantar congregacionalmente a Deus envolve 3 aspectos. Eu queria que você ficasse muito atento aqui: obediência, admiração e deleite. Obediência, admiração e deleite. O primeiro deles, obediência. É um chamado aqui, a gente leu no texto de Efésios e em muitos outros textos nas Escrituras, para que o povo de Deus cante ao seu Deus, cante ao Senhor. Qualquer aproximação honesta das Escrituras nos fará constatar isso. Inúmeros são os textos na revelação que explicitam esse chamado à comunidade de cantar a Deus. Quase a totalidade que a gente encontra isso nos Salmos. Por exemplo, o verbo cantar está no imperativo e na primeira pessoa do plural. Cantem, louvem, adorem. Cantai ao Senhor. Esse é o chamado para o povo, o chamado para a comunidade. O que nos indica, meus queridos? O que nos indica? Que se trata de uma ordem para a congregação. Não é uma opção. E o texto de Efésios está apontando para isso. Paulo não está dando uma opção a Éfeso, nem a nós aqui. Cantar no ajuntamento solene, cantar no culto, unir-se à congregação nas canções, é um ato de obediência a Deus. Obediência a Deus. Eu já falei aqui no início que o cristianismo é sim uma religião que canta. Além dos inúmeros relatos que a gente vê nas Escrituras, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, o Novo Testamento que apontava para aquela igreja nascente, que cantava ao seu Redentor, a história também prova isso. Deixa eu ler aqui para vocês um relato do século II. Mais precisamente ali no ano 110 depois de Cristo. Pouco tempo depois do último livro do Novo Testamento ter sido escrito. Um certo Plínio, a gente não sabe muito bem quem é esse Plínio, mas ele escreve para o imperador romano Trajano, que inclusive impetrou uma sangrenta perseguição aos cristãos, e os cristãos eram acusados de toda sorte de acusações. Tudo era motivo para dilacerar aqueles que criam em Jesus Cristo. Então Plínio deu um testemunho ao imperador romano a respeito daqueles crentes. Olha o que é que ele diz. Abre aspas. Afirmaram, no entanto, que toda a sua culpa, ou seu erro, foi que tinham o hábito de se reunirem em um determinado dia fixo, antes do amanhecer do dia. E imagine o que eles faziam isso. Eles estavam escondidos. Estavam sendo perseguidos. Antes do amanhecer do dia, quando cantavam, em versos alternados, um hino a Cristo como a um Deus. A igreja neotestamentária está cantando, está reunida e proclamando o seu Redentor por meio do canto. Assim nós podemos, e eu falo aqui, sem querer colocar um peso sobre os seus ombros que as Escrituras não colocam, e falo isso com muito temor, como já falei no culto de nossa comunidade, nós podemos categórica e biblicamente dizer que não cantar na congregação dos santos é um ato de desobediência a Deus. E, portanto, é pecado. É desobedecer uma ordem explícita das Escrituras. A palavra está nos instando a obedecer o imperativo bíblico de cantar a Deus nas reuniões comunitárias. Paulo sabe que Deus ama a obediência e toda a ordem de Deus ocorre para quê? Para a sua glória, para o nosso bem, para a nossa edificação. Deus merece o nosso louvor, Ele não requer isso. Eu disse ontem e repito, porque é um ser egocêntrico, sentado no trono do universo.
requerendo louvor para si mesmo, mas porque Ele nos ama, porque Ele merece. Porque quando obedecemos e cantamos, estamos cumprindo a nossa vocação de louvarmos e glorificarmos o Senhor. E quando cumprimos a nossa vocação, nós somos bem-aventurados, irmãos. Nós somos satisfeitos. Somos satisfeitos. Você deseja obedecer a Deus? Seu coração está disposto a obedecer a Deus? Cante. Você entende que Deus merece todo louvor, honra, glória? Você crê que o Senhor deseja o bem dos seus filhos? Cante. Abra a sua boca, unido aos irmãos, e celebre o Senhor. Esse é o primeiro ponto, a admiração, dentro desse chamado a cantar congregacionalmente a Deus. Ou melhor, obediência. O segundo deles, admiração. Admiração. Além de obediência, cantar congregacionalmente a Deus é um ato onde expressamos admiração. Louvar é admirar-se. É um ato de assombro. Cantar a Deus é reconhecer publicamente as suas excelências, o seu caráter, quem Ele é. É um ato de contemplação, de efusão na presença da congregação, na presença de Deus. Eu uso sempre uma metáfora, irmãos, quando eu falo do ato da pregação, que é a figura da mão no bolso. Claro que eu não estou sendo literal. Não há nenhum problema de você usar esse artifício da moda, que é muito útil, por sinal. Mas quando eu falo de pregação e mão no bolso, eu estou querendo dizer que o pregador não pode expor o tesouro da revelação, a verdade que lhe atravessou de uma maneira absorta, desapaixonada, desinteressada. O pregador, o teólogo, é como alguém que achou um tesouro e ele vem ao púlpito e quer compartilhar com o povo essa pérola. Pois bem, queridos, da mesma forma, como é que é possível cantar verdades tão profundas? A obra de Jesus, a forma como Ele nos tirou do lamaçal do pecado, nos libertou dos grilhões do pecado e da morte, nos deu uma nova natureza, uma nova mente, um novo coração, nos uniu a si mesmo no Espírito. Como é possível cantar verdades tão belas de uma maneira absorta, desinteressada, com a mão no bolso? Não podemos considerar isso de forma trivial. Eu rogo a você para o seu bem. Não vem aqui apenas cumprir uma agenda religiosa. Ele é Deus. Ele é o Senhor. O que é que o impede de admirar-se? Talvez você seja um crente antigo, já esteja caminhando com o Senhor há muito tempo, e talvez o seu coração tenha se esfriado. O que é que o impede de admirar-se? Ou você está esperando a eternidade para isso? Essa obra começa aqui, irmãos. Este assombro, essa admiração, essa efusão começa aqui. É verdade, nós estamos lutando com o pecado que habita em nós, mas o salvo recebeu um novo coração, novas esperanças, novos apetites. O que é que o leva a crer que a sua indiferença hoje vai ser instantaneamente transformada em louvor exultante na eternidade? Começa aqui.
Ontem nós vimos o culto. O que é o culto? É um drama. O que é isso daqui, irmão? Se não um retrato do céu. Olha que glorioso. O culto é um retrato do céu. Você ouve o que você está cantando? Isso está atravessando a sua alma. Cantar congregacionalmente é um ato de admirar-se. Se há indiferença, necessário é examinar a alma. Faça isso. Se há mais exultação, quando o meu cantor preferido de boné e short jeans dá o seu primeiro acorde ou canta a primeira linha da sua canção, do que quando estou diante do Deus de toda a glória, que me salvou, que me remiu, necessário é examinar a alma. Necessário é examinar a alma. Quer ver um paralelo interessante para a gente ir para o próximo aqui? Algo que eu tento, com muita luta, irmãos, com todas as minhas forças, imprimir no coração e na alma dos meus meninos. Lá em casa são 3. Benjamin tem 8 anos, o Tito tem 6, Timóteo tem 1 ano e 4 meses. Mas é o que eu tento como pai, é fazê-los entender que a história da salvação é mais bela, é mais envolvente, é mais cativante do que qualquer roteiro de Hollywood, do que qualquer história da Pixar. Nós temos um Senhor grande, cabe-nos exultar, admire-se. Por último, além de obediência e admiração, cantar congregacionalmente a Deus é um ato de deleite. Vocês estão comigo ainda, irmãos? Amém? Estão cansados de me ouvir não, né? É porque esse tema é tão empolgante. Além de admiração, obediência, este cantar a Deus é um ato onde nos deleitamos nele e nas suas promessas, na realidade do seu ser. O vocábulo que aponta para isso no verso 18, se você olhar na sua Bíblia, é o vocábulo coração. Paulo está dizendo, cantando e louvando com o coração, com os afetos, com as afeições ao Senhor. Paulo aqui está instando os crentes de Éfeso e de Gereissate 1 a cantarem ao Senhor com o coração, com deleite. Quando eu penso em deleite, eu lembro logo do Salmo 84. Quem é que lembra de cabeça? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Deleite, Davi está se deleitando. John Stott diz o seguinte, abrindo aspas, cristãos cheios do Espírito têm um cântico de alegria em seus corações. E o culto público cheio do Espírito é uma celebração jubilosa dos atos poderosos de Deus. Como é que a gente poderia resumir então esse primeiro ponto? Para você que está anotando. Este canto dirigido a Deus, ele é belo e poderoso porque é um ato de obediência, admiração que produz deleite no coração do indivíduo e da congregação. Deu para resumir bem? Esse é o nosso primeiro ponto. A parte B do versículo 19. O chamado é a beleza de cantar congregacionalmente a Deus. Segundo, a parte A do versículo 19. A beleza de cantar congregacionalmente uns aos outros. Diz o texto, falando entre vocês, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Um aspecto interessante é que Paulo nos pinta neste verso um quadro da adoração comunitária. Isso não é bonito, irmãos?
Não é glorioso? Afinal, não seria possível falar uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais trancado no seu quarto. Não seria. O contexto aqui é a comunidade reunida. O contexto aqui é a igreja. O contexto aqui é o culto público. É o que lemos no Salmo, por exemplo, 149, versículo 1. Cantem ao Senhor um cântico novo, cantem seu louvor na Assembleia dos Santos. Na Assembleia dos Santos. Eu não pretendo aqui diferenciar de forma esmiuçada o que o apóstolo está querendo dizer com salmos, hinos e cânticos espirituais. Essa diferenciação não é muito fácil. Há muita divergência, inclusive, entre os comentaristas. Na verdade, eu penso que o apóstolo está muito mais preocupado em enfatizar o ato de cantar publicamente do que estabelecer diferenças em cada um desses elementos. E é isso que eu pretendo refletir um pouquinho com vocês nesse ponto. Talvez você pergunte, espera aí, espera um pouco. A gente viu no primeiro ponto, como vimos ontem, que há apenas um objeto no culto. Este ser adorado é Deus, e nós somos chamados obedientemente a cantar a Ele, a se admirar, a deleitar-se nele. Então, há alguma contradição aqui? Paulo está se contradizendo? Se há apenas um alvo para o canto congregacional, por que nós vemos o texto instar-nos a cantar uns aos outros? É verdade, há só um Senhor no culto. Isso é uma verdade inviolável. Não há outro digno de ser adorado. Ele é o centro, o foco das atenções, das afeições, dos desejos convertidos. Mas é também verdade, irmãos, que além do fluxo vertical em nossa adoração comunitária, há um fluxo horizontal. Há um fluxo horizontal. Deus é a primeira pessoa, a primeira plateia do nosso canto. Mas esse verso ressalta que há uma plateia secundária. A congregação, o seu irmão, o próximo. A Bíblia, portanto, permite-nos dizer que quando cumprimos a ordem de cantar a Deus na congregação, nós também estamos cantando uns aos outros. Também estamos cantando uns aos outros. Isto ocorre, queridos, porque quando cantamos no culto, quando cantamos a Deus, as suas excelências, os seus atributos, a sua pessoa, as suas obras, quando proclamamos o Evangelho nas canções, quando cantamos a obra redentiva de Jesus Cristo, estamos relembrando a nós mesmos e uns aos outros quem Deus é, o que Ele fez, o que Ele prometeu, a nossa condição, a nossa esperança. Vocês percebem isso? Há uma bela figura no culto que ilustra muito bem isso. Eu comentei isso e eu queria ratificar. O culto é um ajuntamento de peregrinos. O culto é um ajuntamento de peregrinos. Irmãos que estão rumando juntos em direção ao destino final, à cidade celestial. Irmãos que estão juntos na jornada cristã, que mais uma vez vêm à mesa do Senhor juntos, bendizer o Senhor, alimentar-se dele
e encorajar uns aos outros. Encorajar uns aos outros. O canto congregacional é uma excelente ferramenta para fazer isso. Quando alçamos as nossas vozes no canto congregacional, estamos edificando uns aos outros. Edificando uns aos outros. Estamos cumprindo de uma maneira bela e contundente imperativos de mutualidade que nos ordenam a edificar uns aos outros, admoestar uns aos outros, consolar uns aos outros, edificar uns aos outros, suportar, instruir uns aos outros. Por isso Paulo diz, reúnam-se, cultuem, cantem a Deus, cantem uns aos outros. Nós miramos no nosso alvo, mas este exercício reverbera na comunidade, ressoa no ajuntamento cristão. Mas há outro aspecto ainda glorioso aqui, eu queria a sua atenção. Além da edificação mútua, quando cantamos juntos, estamos falando a nós mesmos e uns aos outros que fazemos parte de um corpo, de uma membresia, de uma igreja local. Que benefício glorioso, irmãos. É por isso que a Bíblia exorta os crentes e diz, olha, não deixem de congregar, nós precisamos disso. Nós precisamos da igreja. Nós precisamos uns dos outros. Falar uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais gera este senso de pertencimento tão necessário para a nossa jornada cristã. Na verdade, eu estou convencido, e eu repito o que falei ontem, que à luz das Escrituras e da história, Deus opera de uma maneira especial na comunidade reunida. Você crê nisso? Há demandas pessoais, o Evangelho nos alcança individualmente, mas parece-me haver nas Escrituras uma ênfase na comunidade, na congregação, nos santos reunidos. Deus não chamou homens individuais, Deus chamou um povo para si. Deus elegeu um povo. E o canto congregacional nos lembra que a gente é parte desse povo, dessa família, a família de Deus. Deixa eu concluir esse segundo ponto, para a gente ir para o terceiro e último, com um relato verídico, no livro A Sombra do Onipotente, que foi escrito pela Elizabeth Elliot. Talvez você já tenha lido ou folheado. A autora relata os últimos momentos antes da morte do seu esposo, o missionário americano Jim Elliot, um jovem, na mais tenra idade. Diz a história que no dia 6 de janeiro de 1956, o Jim, o Nate e outros 3 jovens, no total 5, estavam na selva do Equador, à beira de um rio, esperando os Aucas, uma tribo intocada, para a qual eles iriam ministrar, compartilhar o Evangelho. A última notícia que a sede da missão teve foi que antes de atravessar o rio e ir ao encontro daqueles índios, aqueles jovens, na flor da idade, juntos cantaram um hino. Cantaram um hino. Deixa eu ler para você aqui o conteúdo que eles cantaram. Abre aspas. Iremos com fé,
embora sejamos fracos. Todos os dias precisamos conhecer mais a tua graça, porém em nossos corações ressoa um canto de triunfo. Descansamos em ti e no teu nome iremos. Diz a história que todos foram mortos antes das 4 da tarde. Todos. Não há dúvida, irmãos, que aquela canção cantada ali uns aos outros, a Deus e uns aos outros, no interior daquela selva, sem instrumentos musicais, foi entoada a Deus, mas também um poderoso encorajamento uns aos outros. Eu creio nisso profundamente. Para que vocês não fiquem curiosos, eu creio que eles cumpriram a sua missão. Eles foram martirizados ali, mas cumpriram a sua missão. A sua morte foi a semente que gerou vida e influenciou jovens e mais jovens a darem as suas vidas à obra missionária. Diz a história que, inclusive, as esposas e alguns filhos destes missionários martirizados voltaram ao Equador e deram prosseguimento àquele esforço. Quando cantamos a Deus, também cantamos uns aos outros. Cantamos uns aos outros. Por último, irmãos, além da beleza de cantar congregacionalmente a Deus, uns aos outros, há um chamado a cantar congregacionalmente com gratidão. É o verso 20, leia comigo. Paulo termina dizendo: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, nessa porção final, está conclamando os efésios e a nós a fazer isso com gratidão. Cantar congregacionalmente a Deus e uns aos outros cheios de gratidão. Você faz isso? O crente cheio do Espírito não é tomado pelas queixas, pelas murmurações, mas pelas ações de graças. Você poderia perguntar: Paulo, nós devemos cantar gratos pelo quê? Devemos cantar gratos por qual motivo? Qual é o motivo da gratidão que deve mover o coração do crente? Eu penso que Paulo poderia lhe dar pelo menos 3. Qual é o motor dessa expressão pública, pessoal e comunitária? Quero lhe dar pelo menos 3. Pela pessoa de Deus. Pela pessoa de Deus. Talvez Paulo recitasse para você Romanos, capítulo 11, versos 33 a 36. Se lembra do texto? Oh, profundidade, tanto da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são seus juízos e quão insondáveis os seus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre, amém. Gratidão pela pessoa de Deus. Mas Paulo não pararia aí. Ele diria: seja grato pela obra de Deus, por quem ele é, mas pelo que ele fez. E talvez ele recitasse para você Efésios capítulo 2, versos 4 a 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Jesus Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestiais com Cristo. Gratos pela obra que Deus fez em nós. Mas Paulo também não pararia aí.
Ele lhe daria mais um motivo de gratidão. Grato pela igreja do Senhor. E talvez ele recitasse a sua carta da alegria. Filipenses, aquela igreja que tanto cooperou com ele. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, nas minhas orações. Aquele que começou a boa obra, vai completar até o dia de Jesus Cristo. Deixe-me perguntá-lo, crente de Jereissati. Há motivos de gratidão que não nos fazem ficar calados diante de quem Deus é, do que Ele fez e do presente que Ele nos deu, que é o seu povo? Deem graças ao Senhor e o façam em nome de Jesus. Deus é a fonte de toda bênção e deve ser bendito. Somos chamados a cantar congregacionalmente a Ele, uns aos outros, e com o coração e a alma cheios de gratidão, por quem Ele é, pelo que Ele fez e pelo seu povo. Amém, queridos? Deixa eu concluir aqui. Ontem eu tive 6 aplicações, hoje só tem 3, viu? Mas eu queria a atenção de vocês um pouquinho nesses minutos finais. À luz de tudo que a gente ouviu, eu quero lhe fazer uma pergunta. Qual é o principal instrumento no canto congregacional? Qual é o principal instrumento no canto congregacional? A voz da congregação. A voz do povo. A voz do povo de Deus, cantando ao seu Deus e uns aos outros, é e sempre será o principal instrumento do canto público. Tudo mais é coadjuvante. Nós amamos os instrumentos, amamos a bateria, a música vem de Deus, não vem de outra pessoa. Outra pessoa, senão o Senhor, criou os acordes, as notas, os ritmos. Vai ter música, viu, irmãos? No novo céu e na nova terra. A gente vai cantar. Mas tudo mais é coadjuvante. A voz da congregação é o principal instrumento. E entender isso deve moldar a nossa liturgia, a condução dos momentos de cântico, os arranjos, a altura do som, o modelo de ministração. Tudo isso é moldado neste entendimento que a voz do povo deve se sobressair. E eu sei que esse modelo que eu estou falando aqui no púlpito é ir na contramão do que a gente vê em tantos contextos por aí, onde tudo mais parece um show, com seus personalismos, performances inebriantes, loops infinitos, ninguém se ouve, e muitos são apenas ouvintes, telespectadores ou clientes que estão lá como se estivessem indo a um shopping. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Não há nada mais belo, cativante, do que pecadores salvos pela graça cantando a uma voz no culto. Isso é glorioso, irmãos. Isso é glorioso. O que fizemos aqui agora há pouco é glorioso, é belo, é cativante. Nós não precisamos de acessórios. Não precisamos. Não precisamos de um ministro que mais parece um animador de auditório. Tudo isso é acessório dispensável. Uma igreja saudável canta porque o Espírito Santo está ali. Porque o Espírito está ali. Portanto, a primeira aplicação é essa. Não apenas para as equipes de música, mas para a igreja.
A voz da congregação é o principal instrumento no canto congregacional. Segundo, você está entre aqueles que cantam ativamente ou é apenas um ouvinte passivo desse milagre? Você está obedecendo a ordem bíblica de cantar a Deus, uns aos outros, com gratidão no culto, ou você prefere o silêncio e a desobediência? Me diga. O que é que o impede de cantar? O que é que o impede de cantar no culto? Eu vislumbro pelo menos algumas objeções aqui. Talvez você se ache desafinado. Você é daqueles que diz, pastor, pelo amor de Deus, se eu abrir minha boca, não fica um do meu lado. O irmão está em dó, eu estou em ré, e no final estou em mi, e volto. Veja, eu não creio que Deus, que a Escritura, esteja chamando todos para pegar um microfone e conduzir a igreja na adoração. De fato, isso requer algum talento. E a gente tem que ser cuidadoso mesmo com isso. Alguns irmãos receberam esse talento. Não é para isso que a igreja está chamando você como comunidade. O convite é para se unir à congregação no canto da igreja. Por isso, querido, cante, cante, cante. Eleve a sua voz. Alce a sua voz. Inclusive, há um fenômeno muito interessante. É o fenômeno da afinação comunitária. Já perceberam isso? O sujeito canta sozinho, ele é desafinado, mas quando a gente está junto, funciona. Não sei se tem uma questão física, de frequência. Não sei se os afinados puxam aqueles que têm mais dificuldade em atingir o tom. Mas nós cantamos juntos e fica bonito, irmãos. Cante. Outra objeção, pastor, hoje eu não estou no bom dia não. O que eu quero é ficar no meu cantinho, caladinho. O negócio é entre eu e Deus, Ele sabe. Não, hoje, esse negócio de ir e cantar, não. Essa semana, sim, eu sei que Deus sabe. Talvez você hoje aqui sentado me ouvindo, tenha vindo de uma semana difícil. No trabalho, em casa. Desafios de toda sorte, sofrimentos. Mas Deus convida-o a celebrar o seu nome. Deus convida-o. Portanto, se você está feliz, alegre, cante. Se você está tomado pela tristeza, cante. Cante, admire-se, edifique e seja edificado. Você lembra de Paulo e Silas? Com correntes nos pés, cantando ao Senhor. Cante. Cante. E por último, meus queridos, eu termino dizendo que tudo no culto é importante. Eu queria ouvir um amém aqui. Tudo no culto é importante, amém? Amém. Tudo no culto é importante. Todo elemento no culto é importante. A oração, o canto comunitário, a ministração da palavra. É claro que se nosso tempo for restrito por algum motivo, a gente prioriza a exposição bíblica, tem que ser assim. O louvor canta um pouquinho menos, dá mais tempo à pregação, mas tudo no culto é importante. Não acho que o canto é menos importante ou dispensável. Não. Não é. Não é. Amém, queridos? Eu quero terminar com um texto de John Piper. Queria que vocês escutassem, depois a gente ora. Piper é alguém que muito me influenciou e tem me influenciado.
E certamente muitos aqui foram abençoados por este servo do Senhor. E ele escreve um texto que eu acho que vai contribuir com o nosso fechamento aqui. Vocês ficam comigo mais um minutinho? Filhos de um Deus que canta. Filhos de um Deus que canta. É o título do texto. Marcos capítulo 14, versos 26. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Quem cantou um hino? Jesus e seus discípulos. Você consegue ouvir Jesus cantando? Ele era um baixo ou um tenor? Havia um tom singelo em sua voz? Ou havia um tom de firmeza inabalável? Ele fechou os olhos e cantou para o Pai? Ou olhou nos olhos dos seus discípulos e sorriu diante da profunda comunhão que tinha com eles? Ele costumava iniciar a música? Eu mal posso esperar para ouvir Jesus cantar. Acho que os planetas seriam sacudidos para fora da órbita se ele levasse a sua voz natural em nosso universo. Mas temos um reino que não pode ser abalado. Portanto, Senhor, vem e canta. O cristianismo é uma fé que canta, e não poderia ser de outra forma. O fundador cantou. Ele aprendeu a cantar com seu pai. Certamente, eles estão cantando juntos desde a eternidade. A Bíblia diz que o objetivo da música é levantar a voz com alegria. 1 Crônicas 15, 16. Ninguém no universo tem mais alegria do que Deus. Ele é infinitamente feliz. Ele tem se alegrado desde a eternidade, na perspectiva de suas próprias perfeições, refletidas perfeitamente na divindade do seu Filho. A alegria de Deus é inimaginavelmente poderosa. Ele é Deus. Quando Ele fala, galáxias passam a existir. E quando Ele canta de alegria, mais energia é liberada no universo do que a que existe em toda a matéria em movimento. Se Ele escolheu a música para que manifestemos o nosso deleite de coração nele, não é porque Ele também conhece a alegria de expressar em cântico o deleite do seu próprio coração em si mesmo. Somos um povo que canta, porque somos filhos de um Deus que canta. Amém? Vamos orar, queridos. Obrigado pela sua atenção. Falei bastante, mas que tenha sido edificante para a glória de Deus. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Eu te agradeço de coração por esse tempo junto aos meus irmãos aqui em Jereissati. Que o Senhor nos ajude a perseguir a obediência dos teus mandamentos, em relação inclusive a isto que nós acabamos de ouvir. Que sejamos uma comunidade, que aqui se ache uma comunidade que canta ao Senhor, que canta uns aos outros e o faz cheia de gratidão. Que a marca dessa congregação seja o Espírito agindo poderosamente nas famílias, no indivíduo, na comunidade. E assim ela possa expressar, proclamar comunitariamente esta obra tão gloriosa no seu coração. Nós te agradecemos e o fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe. Fica o meu abraço terno aqui. E se alguém quiser depois conversar ou ter o esboço do que eu falei aqui, eu cedo com muita alegria, se for para a vossa edificação. Que Deus nos abençoe. Prossigamos juntos até o dia final. Amém.